Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. Vamos resolver agora a semana 4 de atividade do seu PET, volume 3 para o primeiro ano. Esse material aqui da semana, ele está trazendo a discussão a respeito desse conceito de energia potencial elástica. Está dizendo aqui o seguinte: a energia potencial elástica é um tipo de energia que depende de uma força elástica. Então aqui nós temos atrelado ao conceito de energia um conceito de força, ok? E aí ele vai trazer aqui uma discussão breve sobre essa força elástica, certo? Mas sempre dentro de um contexto em que as coisas se deformam, ou seja, são objetos, por exemplo, em que você vai esticar ou comprimir, ok? Então, um elástico comum, por exemplo, pode ser chamado de mola, considerando a sua capacidade de expandir. Existem vários tipos de molas e, dependendo de suas características, podem ser mais rígidas, mais resistentes ou, o contrário, mais flexíveis. Assim, vários fatores podem influenciar na força que elas exercem sobre um corpo. Este será o nosso objeto de estudo dessa semana. Então, falando a respeito de força elástica e também da energia elástica, o contexto é o seguinte: ao comprimirmos ou esticarmos uma mola, quanto mais ela se deforma, ou seja, quanto mais ela se estica ou comprime, maior vai se tornando a força que ela tenta restituir. Ou seja, se você pega uma mola e você comprime ela bastante, mais intensa será a força de restituição, ou seja, mais forte essa mola empurra, por exemplo, a sua mão no sentido oposto, certo? Então, existe uma relação muito interessante e muito importante nesse contexto de você deformar o material muito e maior será a resistência desse material à deformação. Então, quanto mais força você aplica, mais o material ele tenta aplicar uma força no sentido contrário, para restituir o seu tamanho original. Essa força elástica pode ser calculada dependendo das características particulares de cada mola. Material, espessura, comprimento são fatores que influenciam no cálculo da força. Segundo o físico Robert Hooke, a força restauradora é exatamente por conta de que essa mola ou esses materiais elásticos, eles tentam sempre retornar ao seu tamanho original. Ou seja, você não comprime uma mola e ela fica para sempre comprimida. Você comprime e ela volta ao seu tamanho original. Você estica ela e ela volta ao seu tamanho original. Então ela tenta sempre se restaurar, né? Que tem tudo a ver com o conceito de resiliência. Então, essa força ela pode ser calculada com essa relação. A força elástica é um K vezes X. O que são essas variáveis dentro dessa relação matemática? O K é chamado de constante elástica da mola. A constante elástica de uma mola ela é calculada em laboratório e é específica para cada mola. Isso quer dizer que esse valor de K, essa constante, ela é fornecida para você, beleza? Pois depende do material, da espessura e de outros fatores que variam de uma mola para outra. Então esse K aqui depende de muitos fatores, geralmente ele é um valor que vem dado para você no exercício, no problema que você estiver resolvendo. Já o valor de X, que está multiplicando o valor da constante da mola, ele representa a deformação da mola em metros. A deformação é o valor da variação do comprimento que a mola sofreu durante a força de ação. Então, o quanto você comprimiu essa mola ou o quanto você esticou ela, a gente vai tratar isso como uma deformação medida em metros que entra aqui no cálculo dessa força elástica. Dependendo do valor da deformação que uma mola pode sofrer, será associada a uma energia potencial elástica, que também irá depender da constante elástica. Essa energia é capaz de colocar os objetos em movimento,
colocar objetos em movimento e os corpos que estiverem presos a ela. Então, você tem aqui agora uma relação de energia potencial elástica. Lembra que essa energia ela está relacionada a essa força, ok? Então, se essa força ela é aplicada em objetos que sofrem deformação, esses objetos que sofrem deformação vão ter associados a ele uma energia potencial elástica. Eu quero que você veja aqui uma relação bem simples, né, mas que é importante. Já que a força elástica, vamos escrever resumidamente dessa maneira, é o valor de uma constante multiplicado pela deformação x, veja agora que essa energia potencial elástica, ela depende dos mesmos fatores, k vezes x. A diferença é que essa energia, ela tem o x elevado ao quadrado e está dividido por 2. Certinho? Então, a diferença entre o cálculo da força e a energia é que na energia você tem a deformação elevada ao quadrado e a expressão dividida por 2. Ok? Beleza. Continuando. O trabalho realizado pela força elástica é determinado de maneira diferente, devido ao fato de esta força não ser constante durante o processo de compressão ou alongamento da mola. Então, enquanto você está comprimindo ou está alongando um material, essa força ela não é constante, e isso dá uma característica diferente para o cálculo dessa energia, ou seja, do trabalho que você realiza nesse material para poder deformá-lo. Em casos onde a força não é constante, calculamos o trabalho realizado através da área sobre um gráfico de força por deslocamento, que é esse exemplo gráfico aqui. Ó. A gente vai interpretar ele juntos, ok? Mas você já teve uma aula sobre gráficos na cinemática, beleza? Então isso daqui não vai ser muita novidade para vocês, não. Agora, se isso aqui for uma novidade para você, indica que você tem uma falha grave na interpretação de informações em gráficos. Isso é uma falha grave na sua formação, né? Foi uma aula bem completa, bastante complexa com relação a gráficos, e se você não assistiu, é por isso que você tem essa deficiência aí no seu entendimento a respeito dessas informações. Mas eu vou refazer ela com cuidado aqui nesse exemplo. Continuando, a força elástica varia em função da deformação provocada na mola por uma função, que é a função k vezes x, que calcula a força elástica. É uma função de primeiro grau, porque aqui a variável x é de grau 1, ou seja, ela está elevado a 1. Logo, o seu gráfico é uma reta. Então, função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, conforme está indicado aqui por essa linha vermelha. No gráfico ao lado, suponha F em newtons e x em metros. Então, esse gráfico ele já tem as suas representações no Sistema Internacional de Medidas. O cálculo do trabalho realizado pela força elástica em x igual a 0 e x igual a 3 deverá ser feito através de uma figura formada pelo gráfico abaixo. A figura abaixo da curva é um triângulo. Então, vamos lá. De 0, ou seja, de x igual a 0, onde tem x igual a 0? X igual a 0 está aqui, é esse ponto 0 aqui. E x igual a 3, 1, 2, 3, x igual a 3 está aqui. Quando a gente pega de x igual a 0 e x igual a 3, acompanhando a reta de primeiro grau que esse gráfico aqui está indicando, nós achamos que quando o deslocamento, né, quando a deformação, na verdade, é igual a 3 metros, isso corresponde a um ponto em cima dessa reta, desse gráfico, que nos dá uma correspondência com uma força de 6 newtons, certinho? Então, aqui nós temos dois pares ordenados. O par ordenado em que você pega um ponto no eixo x e um ponto no eixo da força, que é o eixo vertical. Então, o primeiro ponto, quando x for igual a 0, conforme ele pediu aqui, x igual a 0, a força vale quanto? A força vale 0 também. Então, o ponto 0 e 0.
Mas quando você tem a relação em que o x igual a 3, ou seja, deformação igual a 3 metros, o valor da força vale 6, ou seja, é esse par ordenado que eu estou ligando agora. 3 e 6. Então são dois pontos nesse gráfico, o ponto 0 e 0, o ponto 3 e 6. Entre dois pontos você passa uma reta, que é a reta que já está desenhada aqui em cima do gráfico. A figura abaixo da curva é um triângulo, ou seja, ele está indicando então que essa figura aqui, ó, que eu estou pintando de azul, ela é um triângulo, ok? Que tipo de triângulo é essa figura? É um triângulo retângulo. Como que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque esse triângulo ele tem um ângulo reto nessa posição aqui. Portanto, se nós calcularmos a área do triângulo, ok? Se você calcular a área dessa figura, numericamente, essa área vai ser igual ao valor da força que você está aplicando aqui. Desculpa, numericamente, a área desse triângulo ele vai te dar o trabalho que essa força elástica realizou nessa situação, para ir de 0 até 3 metros. Então, a área do triângulo, deixa eu aumentar o zoom aqui para poder ficar mais visível. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A base do triângulo é quanto? A base é esse pedaço aqui. Vale 3, vai de 0 a 3, ok? Então, está aqui a base. A altura desse triângulo é esse pedaço aqui, que vai de 0 até 6. Então, a altura vale 6. Tudo isso dividido por 2, então 18 por 2, 9 newtons vezes metro. Por que newtons vezes metro? Porque você está multiplicando um fator de 3 metros por um fator de 6 newtons. Então fica newtons vezes metro na unidade de medida. Perceba que a unidade de medida nos revela que de fato existe uma correspondência entre a área do triângulo e o trabalho realizado nessa situação. Ou seja, a gente não obteve uma área aqui que é, por exemplo, metros quadrados ou centímetros quadrados, como aconteceria na matemática de fato. Ok? Mas nós colocamos aqui newtons vezes metros, evidenciando que existe uma relação entre a área e o trabalho. Ou seja, uma coisa é numericamente igual à outra. Certinho? Bom, podemos então calcular a constante elástica da mola, usando os valores fornecidos diretamente no gráfico. Vamos lá. Se a força é igual a Kx, então se eu quero saber o valor de K, esse valor ele tem que estar isolado na minha equação. Então, quem que será o valor de K? O quanto a força variou e o quanto essa deformação variou. A força variou de quanto? Ela variou de 0 até 6. E a deformação variou de 0 até 3. Então, com esses dois valores, fica simples de você encontrar esse valor de K, né? Quem que é o ΔF? O final menos o inicial. 6 menos 0. Quem que é o ΔX? Final menos inicial. 3 menos 0. Então, 2 newtons por metro. Perceba que aqui você tem uma relação, uma unidade de medida diferente daquela que nós obtemos lá na área. Aqui é newtons vezes metro, certo? E isso quer dizer que isso daqui corresponde ao trabalho. Isso daqui é newton dividido por metro. Isso aqui quer dizer que você está referindo-se a um valor de constante elástica. A constante elástica de um determinado material é newtons, força, dividido por deformação, metros. Tranquilo? Então, tá bom. Seguindo aqui no exemplo gráfico do seu material. O gráfico mostra a deformação sofrida por uma mola em função do peso que atua nela. Então, nós temos aqui um gráfico de força na vertical, deformação na horizontal. Esse gráfico, de novo, é uma linha reta, função de primeiro grau, ok? E aqui nós temos alguns pares ordenados destacados. Quais são esses pares ordenados? São esses pontos 0 e 0, ou seja, pegando um valor de pares ordenados, correspondendo à deformação
e a força. Você tem ali alguns pontinhos, ó. Quando x vale 0, a força vale 0. Quando a deformação vale 0,2, a força vale quanto? 40. E quando a deformação vale 0,4, a força corresponde a 80. Então são esses 3 pontos aqui que você tem destacados no seu gráfico, tá? Esse pontinho aqui desse par ordenado e esse terceiro ponto aqui, certinho? Então, vamos lá. O seu exercício fala o seguinte: qual é a constante elástica da mola? Bom, se nós queremos saber qual que é o valor da constante elástica, então eu recorro à relação da força elástica e nessa relação de força elástica eu vou isolar o valor de K. Quem é o valor de K? A variação que teve na força dividido pela variação na deformação. A força variou de quanto a quanto? Bom, aqui ele está pegando duas relações, que é o final menos esse ponto ali intermediário, que é o 40, tá? Então ele está pegando 80 menos 40, e aí ele vai pegar as respectivas deformações. A deformação de 80 newtons é 0,4. A deformação do 40 newtons é 0,2. Então, olha lá como que ficou. Ficou 80 menos 40, 0,4 menos 0,2. 20 no numerador, 0,2 no denominador, dividindo 100 newtons dividido por metro. Tranquilo? Qual a energia potencial elástica da mola em cada uma das deformações informadas? Então, está pedindo para você calcular o valor da energia em cada ponto. Para você calcular o valor da energia em cada ponto, você escreve a relação da energia e no lugar do K, agora você substitui aquele valor que você encontrou na alternativa anterior, que é 100. E no valor da deformação, você coloca o valor respectivo da primeira deformação, que é 0,2, ok? 0,2 metros. Não esqueça de elevar ao quadrado e dividir todo mundo por 2. Substituindo, fazendo as continhas, você tem 2 joules. Agora, a outra continha. Na deformação final, você vai ter meio kx quadrado. Meio continua, o k continua valendo 100. A deformação agora muda, é o dobro. Tá? Então, substituiu, faz as continhas e resolve. Resolvendo, ou seja, ao dobrar a deformação, a energia ela fica multiplicada por 4. Isso daqui é o mesmo que acontece na relação da energia cinética. Não sei se você percebeu, mas se você assistiu o vídeo sobre energia cinética, eu comentei sobre essa alteração, né? Quando você duplica um valor na energia cinética, o valor da velocidade, a energia ela quadruplica. Aqui também, né? Ao duplicar o valor da deformação, a energia quadruplica de valor, exatamente por conta dessa relação de que a deformação está elevada ao quadrado. Certinho? Na letra C, está pedindo para você determinar a variação da energia potencial elástica da mola nessa situação. A variação da energia é a diferença entre as duas energias nos pontos A e B. A energia no ponto A é 8 joules, conforme você calculou aqui. E a energia no ponto B é essa daqui, conforme foi calculado nesse ponto aqui. Tá? Então, 8 menos 2, 6 joules de diferença de energia entre os pontos A e B. Tá? Nessa resolução aqui. Passando para comentar as atividades desse material. As afirmações a seguir tratam das características de materiais elásticos. Primeira afirmação. A constante elástica indica a dificuldade imposta
pela mola na deformação. Foi exatamente isso que a gente leu na descrição do material, ok? O K, que é a constante elástica, indica o quanto é fácil ou difícil praticar essa deformação na mola. Item 2. A energia potencial elástica é inversamente proporcional à constante elástica da mola. Bom, vejamos. Se nós escrevemos a relação da energia potencial elástica como sendo K vezes x ao quadrado dividido por 2, esse K ele vai se relacionar com a energia potencial elástica de tal maneira que um aumento do K indica um aumento da energia. Então, não é inversamente proporcional, não. Ok? Essa palavrinha aqui ela está errada. A energia potencial elástica é diretamente proporcional ao produto da constante elástica pelo qual a deformação, aqui tem um quadrado, né? Proporcional ao produto da constante elástica pelo quadrado da deformação sofrida pelo material. Beleza, é o produto da constante elástica, K, pelo quadrado da deformação. Mas aqui a gente não pode esquecer que está dividido por 2, ele não mencionou isso, ou seja, é metade, né? Então, eu não posso calcular a energia potencial elástica como sendo somente o produto de K vezes x ao quadrado. Está errado, né? Então, olha como a interpretação é importante. A energia potencial elástica é diretamente proporcional ao produto da constante elástica pelo quadrado da deformação sofrida pelo material. Beleza? Então, ele está dizendo que a energia potencial elástica é kx². Tá certo? Não tá certo, porque isso aqui ainda tem que ser dividido por 2. Ok? No item 4, ele está dizendo que uma mola de constante elástica igual a 150 newtons por metro pode ser deformada com mais facilidade que outra mola com constante igual a 250 newtons por metro. Bom, o que isso quer dizer? Essa constante elástica, ela está querendo me dizer que para deformar essa mola em 1 metro, ou seja, se eu aplicar 150 newtons, eu consigo fazer uma deformação de 1 metro. Agora, a outra mola está me dizendo na constante elástica que eu preciso aplicar 250 newtons de força para deformar ela no mesmo metro. Certo? Então, uma mola de constante elástica igual a 150 newtons por metro, ela é deformada mais facilmente do que outra. Beleza? Então, nós temos aqui, a respeito das afirmações acima, podemos dizer que somente a 1 e a 2 estão corretas. Desculpa, que 1 e 2 é 1 e 4. Como não tem essa alternativa, provavelmente ele considerou que seria 1, 3 e 4. Provavelmente ele considerou que isso daqui estava correto, né? A energia potencial elástica é diretamente proporcional ao produto da constante elástica pelo quadrado da deformação sofrida pelo material. Isso daqui não está correto. A gente não calcula a energia potencial como sendo kx². É kx² dividido por 2, então essa questão ela não tem alternativa correta, ok? Então você vai marcar aqui letra F. Você vai colocar 1 e 4. Beleza? Essa aqui é a alternativa correta. Coloca aí um coração para eu saber que você assistiu a aula do professor. O exercício 2 do seu material está dizendo o seguinte: a mola da figura varia o seu comprimento de 10 centímetros para 22 centímetros quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 newtons. Então, esse 4 newtons aqui está se referindo à força-peso do material. Determine o comprimento total dessa mola quando for pendurada nela um corpo de 6 newtons. Ok? Aqui, nessa situação, a gente tem
o comprimento natural da mola, né? Vamos colocar aqui o x0 ou xi, né? Comprimento inicial da mola são 10 centímetros. Como aqui está em centímetros, vamos trabalhar em metros, né? 0,1 metros. Agora, aqui a mola está deformada, né? Então a gente tem um comprimento final, vou chamar só de x, né? De 0,22 metros, quando está pendurada nela um material de peso 4 newtons. Certinho? Determine o comprimento total dessa mola quando for pendurada nela um corpo de 6 newtons. Então, resolvendo o exercício, você pode fazer da seguinte maneira. Tem vários jeitos de você fazer, tá? Estou indicando aqui apenas um desses métodos. Vamos lá. Para você saber o comprimento final da mola, então a gente quer saber um comprimento x', por exemplo, né? Quanto que vale esse x'? Se for pendurado nessa mola, um peso de 6 newtons. Sabendo que a relação de força que distende, né, que estica essa mola é uma relação linear, a gente poderia resolver isso da seguinte maneira. Se eu sei que essa deformação ela se relaciona de maneira linear com a força que é aplicada, então eu posso ter o seguinte: 0,22 é a deformação que corresponde a 4 newtons de força. Bom, então x', que é o que a gente quer calcular, vai ser quanto se isso passar para 6 newtons. Ou seja, eu vou fazer uma proporção simples para calcular uma coisa que tem uma relação linear, tá? Então, nós vamos ter quanto? Multiplicando o cruzado, a gente tem x' vezes 4, ou seja, 4x' é igual a 0,22 vezes 6. Vamos utilizar a calculadora para poder fazer a conta exata aqui para a gente, tá? Então a gente tem 0,22 vezes... vezes 6. 0,22 vezes 6 dá 1,32. Beleza? Então a gente vai ter 1,32. Então esse valor de x' vai ser 1,32 dividido por 4. Tá bom? Continua dando um valor decimal, né? Se a gente dividir esse valor por 4 dá 0,33. Como a gente está calculando aqui um valor de comprimento, né, a gente coloca aqui a unidade em metros, ok? Existem outras formas de você resolver esse exercício, tá bom? Estou tentando te passar ali uma que é mais simples. Um conjunto de arco e flecha, né, questão 3, a energia potencial elástica é transformada em energia cinética. Então, deformou o arco, essa deformação está relacionada com energia potencial elástica. Quando você solta o arco, essa energia elástica se transforma em energia do movimento da flecha, ok? Portanto, energia cinética. A força da corda sobre a flecha é proporcional ao deslocamento x, como ilustrado na figura, tá ok? Então, quanto mais você desloca ou deforma o arco, mais força você precisa para poder fazer essa deformação. E essa deformação ela vai se traduzir posteriormente em uma maior velocidade da flecha. Quando a corda é solta, o deslocamento x é igual a 0,6 metros e a força é 300 newtons. Qual a energia potencial elástica nesse instante? Então vamos lá. Você tem alguns dados no gráfico e alguns dados da questão. Você tem no gráfico, quais são os dados fornecidos? Você tem o x
vamos chamar de posição 1 igual a 0,5 metros, que é esse fator aqui, tá? E você tem uma correspondente força, vamos chamar de força 1, né, de 250 newtons. Você tem um novo valor de deformação de 1 metro, então vamos chamar de x2 igual a 1 metro, correspondendo a um valor de força 2 igual a quanto? 500. E aqui no enunciado ele está dizendo que quando a flecha é solta, o deslocamento é de 0,6. Então você tem um terceiro deslocamento que foi fornecido de 0,6, ou seja, é um valor intermediário entre os dois aqui que foi dado. E ele disse que esse valor aqui vai corresponder a uma força de 300 newtons. Qual a energia potencial elástica nesse instante? Ou seja, nesse instante aqui em que você tem esse deslocamento e essa força, qual é o valor da energia potencial elástica? Ora, desse jeito aqui, a energia potencial elástica, que é calculada como sendo o produto da constante vezes a deformação elevada ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, esses valores aqui, nesse instante, basta você pegar esses valores e substituir nessa relação. Então, a energia potencial elástica é igual o valor da constante elástica. Tem fornecido aqui nos dados? Não tem. Então, esse valor da constante elástica, se ele não tem, a gente não consegue resolver o exercício. Mas, será que a gente consegue calcular o valor da constante elástica? A gente consegue devido aos dados que tem aqui no gráfico, que é exatamente esses valores aqui que foram fornecidos. Esse valor da constante elástica vai ser a variação da força dividido pela variação na deformação do arco. Certinho? A gente fez isso lá nos exemplos, então lembra, se nós pegarmos os valores de deslocamento e da força jogando aqui nessa relação, a gente fica variação da força 500, ou seja, eu estou pegando o final menos o inicial, 250. Dividido por ΔX, final menos inicial, 1 menos meio. Isso daqui dá quanto pra gente? Numerador fica 250, denominador fica meio. Dividir um número por meio é o mesmo que multiplicar o número por 2. Então a gente sabe que o valor dessa constante é 500. O que? Newtons dividido por metro, não esqueça as unidades de medida. Então, o nosso valor da força elástica vai ser o valor da constante, que a gente já descobriu analisando os dados do gráfico, o valor da deformação que ele pediu, que é 0,6 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, o valor da nossa energia potencial elástica vai ser, consultando aqui a calculadora para fazer a conta certinha para você, para eu não errar, né? A gente tem 0,6 vezes 0,6 dá 0,36. Esse valor a gente multiplica por 500 e depois a gente divide esse valor por 2, ok? Então, nosso resultado aí ficou como sendo 90 joules, porque nós estamos calculando energia, beleza? Então, tá respondido aí o seu exercício, tá? A gente finaliza aqui o seu material da semana 4. Obrigado pela paciência e por fazer as atividades corretamente. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Estou pronto para poder atender vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.